Gente, vamos lá então. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 11, nos itens de 1 a 4. O título desse capítulo é bem grande, né? Eu trouxe só uma frase: amar ao próximo como a si mesmo. E no Livro da Esperança, a página que faz referência é Psicologia da Caridade. E o tema que a gente fez como um resumo para a gente falar um pouquinho hoje é fazer aos outros apenas o que queremos para nós. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre essa mensagem de Jesus. Na semana que vem a gente vai falar da lei do amor, a Jussara vai trazer o estudo para a gente. No dia 24 sobre o egoísmo, e aí a gente começa a massa falando como tratar os criminosos. Essa pergunta é uma pergunta importante, né? E é uma mensagem que está lá no Evangelho, né? Como é que a gente deve tratar os criminosos? E retribuir o mal com o bem no dia 10. Então esse é o roteirinho que a gente vai ter para os nossos próximos estudos. E para começar, a página hoje é a própria página do Livro da Esperança. Eu resolvi trazê-la, né, para ela preparar a gente para esse estudo sobre o mandamento maior, né, de amor. Nós vamos estudar um pouco o amor hoje. E aí, você quer ler para mim, Jussara? A Jussara virou a leitora oficial das páginas de abertura. Ainda bem. Vamos lá, Jussara, lê para nós. Psicologia da Caridade, Emmanuel. Provavelmente não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram dois religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas se distanciaram receando complicações. Entretanto, o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é, ignora-lhe a procedência. Não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende. Alivia as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo e o conduz a uma hospedaria, sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a desejar o necessitado em porta alheia, a despejar o necessitado em porta alheia. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. No dia imediato, ao partir, não se mostra indiferente, paga-lhe as contas, se responsabiliza como se fosse um familiar e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiário a nenhuma recomendação e, no abrigo de que se afasta, não ostenta a falsa bondade de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou, sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Então, depois dessa página, vamos fazer uma oração. Jesus, mestre querido e companheiro, governador desse planeta que tanto amamos, te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui hoje para estudar um pouco mais os ensinos que você nos trouxe, mestre, para facilitar o nosso caminho, para nos aproximarmos cada vez mais da felicidade. Envolva-nos, Senhor, abre nossas mentes, facilita o nosso entendimento, para que possamos absorver esse conhecimento e traçar os nossos planos para seguir nesta semana que se inicia, buscando andar sempre no caminho do bem. Envolve, Jesus, os nossos irmãos que não têm mais o corpo físico, os desencarnados que estão aqui conosco nesse momento para estudar junto.
que eles também tenham os seus espíritos abertos ao entendimento das tuas palavras, Senhor. Envolve aqueles que não puderam vir, e em especial, Jesus, pelo dia que hoje se inicia o carnaval, te pedimos, Senhor, que use das energias que pudermos doar em benefício daqueles que ainda andam no desregramento, na violência e nos exageros de todo tipo. Que eles se sintam envolvidos, que eles sejam tocados, que eles brinquem no carnaval com o único intuito de brincar e se divertir, e não de ferir o seu corpo com drogas, com álcool, com os desregramentos de todos os tipos. Também queremos te pedir, Senhor, por aqueles que moram na rua, aqueles que estão ao relento, embaixo dos viadutos, nas calçadas, que eles também recebam, Senhor, um reforço magnético através dos nossos pensamentos. Envolva-os, Senhor, toca-lhes a alma e o coração. Por tudo isso, Jesus, te pedimos a permissão, Senhor, para que possamos iniciar os estudos dessa noite. Em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai e Criador. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, gente. Então, nosso tema, fazer aos outros apenas o que queremos para nós. E a gente começa com uma frase do Augusto Cury. Augusto Cury tem uma sequência de livros, ele é um psicólogo, e ele é muito voltado para o lado espiritual, né? E olha só a frase que eu encontrei dele, que tem a ver com o que nós vamos falar. A capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais importantes da inteligência. Então vamos pensar, né? Um ser inteligente que consegue ter a capacidade de colocar no lugar do outro está usando bem uma das suas funções. Então é função do inteligente, né? Uma das funções mais importantes da inteligência é ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Um animal não consegue fazer isso. Um leão não se coloca no lugar do outro leão. Um cachorro não coloca-se no lugar do outro cachorro. Mas nós temos essa possibilidade de se colocar no lugar do outro e tentar entender por que o outro faz o que faz. Demonstra o grau de maturidade do ser humano. Então, se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está passando, é um sinal de maturidade. Então, a inteligência, ela é um progresso, né? Então, se colocar no lugar do outro é uma capacidade de maturidade. Achei bem interessante. Bom, o nosso estudo está focado numa passagem do Evangelho em que o subtítulo é o Mandamento Maior. E vamos começar, isso está lá em Mateus, no capítulo 22, nos versículos de 34 a 40. E a gente vai começar lendo esse trechinho e depois vamos dar uma desmontada nesse texto e vamos ver como é que a gente consegue entender melhor o que Jesus quis dizer. Olha só em que contexto isso aqui aconteceu. Os fariseus queriam sempre pegar Jesus na curva, né? Sempre colocava Jesus em maus lençóis. Cutucava, provocava para ver como é que ele se saía, né? Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, então houve um acontecimento anterior e Jesus meio que fez com que esses saduceus calassem pelo ensino que ele estava provocando. Reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, parou tentar. Então esse cara queria cutucar Jesus, né? Vamos ver como é que ele vai se sair. Propôs-lhe a seguinte questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? É importante a gente pensar qual é o cenário aqui, né? Jesus, um judeu, Jesus era de uma família, né, tradicional judaica. Lá atrás, Moisés trouxe os 10 mandamentos no Monte Sinai e foi ali que tudo começou, né, com aquela montoeira de gente que saiu escrava do Egito, né? E os judeus começaram, então, a usar os 10 mandamentos, e Moisés foi complementando esses mandamentos com algumas outras leis para manter aquele povo sob controle. Então, os
doutores da lei eram aqueles que estudavam profundamente os ensinos trazidos por Moisés e todos os profetas que vieram na sequência. E todo mundo que se dizia judeu tinha que seguir aquilo ali direitinho. E aí eles estavam vendo que Jesus estava falando algumas coisas que não estavam batendo muito com esses ensinos dos profetas. Na visão deles não estava batendo muito. E aí eles quiseram dar uma cutucada. Vamos ver como é que Jesus vai sair dessa, né? Qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Bom, nesse trechinho aqui tem uma quantidade enorme de lições que ainda hoje podem ser aplicadas à nossa vida. Mas vamos dar uma olhada ao seguinte, ó. Primeira coisa, dentro desse texto, a gente encontra um único sentimento sendo apontado aqui. Qual é o sentimento que a gente vê nesse texto todo? Ó? Vê se não, ele fala de amar e amar. Amar o Senhor teu Deus de todo o coração e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o texto fala de um único sentimento, que é o sentimento de amor. Então, Jesus fala de amor. Tá. O amor verdadeiro proposto por Jesus, porque se a gente for olhar aqui, né, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, não é um amor qualquer. É um amor muito forte. Porque não é amar a Deus, eu amo Deus. Será que ama? Na hora de fazer uma escolha, como Abraão teve que fazer, de matar o filho em nome de Deus, será que a gente mataria o filho? Ia questionar Deus sobre isso? Qual o tamanho do amor que a gente sente por Deus? Não é algo trivial, né? Mas o amor verdadeiro proposto por Jesus é um sentimento que não surge de uma hora para outra. Então, apesar do amor ser uma palavra que ficou banalizada, a gente usa amor para tudo, né? Eu amo ver o Netflix, né? Eu amo o WhatsApp. A gente fez perder... Eu amo hambúrguer. Amo hambúrguer, né? Mas assim, amor não é isso. Amor é sentimento. E o amor não nasce de uma hora para outra. O amor não nasce de uma hora para outra. É fruto de conquista. O amor é desenvolvimento, é aprendizado, é transformação. E olha, dentro da nossa história, a gente vai ver que o amor, desde os primórdios, ele foi se transformando. Então, dentro de um estudo, a gente pode ver que o amor, quando ele começa a brotar, ele vem em forma de instinto. Então vamos pensar lá atrás, na época das cavernas, né? Que dizem que o homem pegava um tacape, dava na cabeça da mulher e arrastava pelo cabelo, não é isso? Mas ele amava a mulher fazendo aquilo, né? É claro que aquilo é só um folclore em torno disso, né? Mas naquela época não havia o amor tal como nós vemos hoje. Era um amor mais ligado ao instinto. Mas esse instinto é o embrião do sentimento verdadeiro amor. Porque não dá para você sair da idade da caverna amando. Assim como na época de Moisés, e a gente vai ver aqui, não podia Moisés dizer para aquele povo de lá, de mais de 1000 pessoas, dizer que Deus é amor. Porque se ele faz isso, vai virar anarquia aquele negócio. Então aquele Deus que Moisés trouxe àquela época era um Deus bravo, né? Um Deus vingativo. Se não fizer, Deus vai fazer acontecer. Porque ainda havia necessidade de desenvolver o amor. E se a gente for pensar na evolução que se passa através dos animais, né? A gente olha para o cachorrinho sente amor? O amor, como a gente conhece, não. Mas ele tem um instinto, esse embrião de sentimento, ele consegue se envolver com pessoas, ficar doente se a pessoa que ele gosta está doente. Ainda não é o amor como nós sentimos como humanos, mas já é um embrião, é um amor, né? Mas ainda no instinto.
Depois que a gente sai dessa fase, a gente entra numa fase de sensações. É mais avançado que o instinto, mas ainda corrompido. Aí é sensação, já passa a dizer, o amor, eu preciso, né, de me envolver com alguma coisa para sentir. É sensação mais física do que interior. E aí a gente vê que ainda existem pessoas nesse patamar das sensações. Quer ficar com todo mundo, quer sair com todo mundo, pouco importa o que vai acontecer. Isso está mais para a sensação do que para o amor propriamente dito. E aí, o terceiro nível, aí sim, é esse sentimento que Jesus falou. Mais abrangente, instruído e depurado. Então, olha só, é uma gradação, né? São níveis diferentes de amor. É o amor sendo cultivado. É como se fosse, vamos trazer um exemplo mais comum, né? Matemática. Matemática a gente começa a aprender no primeiro ano. Vai aprendendo até a faculdade. É a mesma matemática, só que em níveis diferentes. Vai ficando mais complicado. O amor também vai ficando mais complicado. O amor aqui, o amor na base do instinto, você não vai renunciar em favor do outro. Você quer o outro e acabou. Quando vai na sensação, eu quero sentir, eu quero usar o outro. E quando vai no sentimento que é mais apurado, fala assim, eu quero entender o outro. Eu renuncio pelo outro. Né? São gradações do amor. Isso tudo é importante porque Jesus falou de amor, né? Amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Tudo bem aqui? Então a gente falou que o trecho lá de Jesus fala de um sentimento chamado amor. Fica à vontade, mas por favor. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo bem? Por favor, vem à vontade. Bom? Então, esse trechinho fala do sentimento amor, mas também fala de 3 relacionamentos. Porque o amor exige relação. Isso é importante da gente lembrar. Se eu amo alguém ou alguma coisa, tem um outro sujeito na história. Ah, mas e quando eu amo a mim mesmo? Também há um outro sujeito, eu próprio, né? Eu me amando. Então, quantos personagens tem no ensino de Jesus? Vamos dar uma olhada no trecho de novo? 3 relacionamentos. Quem são os 3 figuras aqui do amor de Jesus? Amarás o Senhor teu Deus. Então, o primeiro amor é o amor a Deus. E depois ele fala de amor ao próximo. Parou aí? Não, está faltando um. Quem é o terceiro? Nós mesmos. O ti mesmo, né? Então a gente está falando de 3 relacionamentos do amor. O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si próprio. 3 tipos de personagens diferentes. Com 3 tipos de intensidade de amor diferente. Dentro do sentimento. Dentro do sentimento, já falando do sentimento amor, que para cada um de nós vai estar num nível de acordo com a capacidade que a gente tem de entender isso. Então vamos lá. A gente falou de um sentimento, que é o amor, amarás e amarás, e de 3 relacionamentos, Deus, o próximo e a si mesmo. Quantos mandamentos? Vê bem, a pergunta do fariseu, para tentar pegar, a pergunta do doutor da lei, do sacerdote, para pegar Jesus é, qual é o maior mandamento? E aí Jesus, nesse resumo, ele falou de quantos mandamentos? 2. O primeiro, né, é aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro. E aqui tens o segundo, semelhante, então ele fala de 2, né? Vamos chamar a atenção aqui, ó, 2 mandamentos. Eu até numerei para facilitar o nosso estudo aqui. Então, um sentimento, amor. 3 personagens, né? 3 relacionamentos, Deus, o próximo e a si mesmo, em 2 mandamentos. Tudo bem até aqui? Então vamos falar do primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse mandamento não é um mandamento qualquer, porque Jesus disse que este é o maior e o primeiro. Então,
olha bem a importância que Jesus está dando para amar a Deus. Amar a Deus é o maior de todos os mandamentos. E o primeiro. Então vamos lá de novo. Os doutores da lei queriam dar uma banda em Jesus, pegar Jesus. Eles conheciam, e eles, naquela época, eles estudavam fortemente os ensinos de Moisés, todos os profetas, e eles estavam doidos para pegar Jesus, dizendo que era alguma coisa que não estava na lei mosaica. Bom, esse primeiro mandamento, quando ele fala que, vamos pensar aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é amar a Deus simplesmente, é amar de todo o coração. O coração, historicamente, desde os primórdios, ele é um órgão que romanticamente é associado ao amor. Então, quem ama, ama de todo o coração, né? Então é um amor de sentimento, de muita vontade de amar. Então é romântico isso aqui. É amar simplesmente porque eu amo, porque está dentro de mim. E o coração é uma representação universal do amor. Mas ele para aqui no coração? Não. Amar a Deus, né, de todo o teu coração. Então o teu coração está todo entregue a Deus. De toda a tua alma. E aí vamos ter que recorrer a Kardec. Kardec faz uma diferença entre alma e espírito. Kardec diz que alma, a títulos de estudo, para facilitar, alma é o espírito encarnado. Então, quando a gente tem carne, quando a gente está no planeta encarnado, a gente tem alma, a gente é alma. Então, qual é a característica de alma? A alma tem que estar encarnada. Naquela época de Jesus, Kardec ainda não tinha trazido essa informação, mas olha o que ele fala. De todo o teu coração, de toda a tua alma. Alma é força física, é espírito encarnado. Amar a Deus com todas as nossas forças físicas. Por quê? Porque Jesus separou alma e espírito. Não foi à toa. Se alma e espírito fosse a mesma coisa, ele separaria? Não. Então, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Se alma é encarnada, espírito é o quê? Desencarnado. Espírito é a inteligência, é a criação divina. Então, de todo o teu espírito, a base da inteligência, da individualidade, amar a Deus racionalmente, totalmente. O espírito é a centelha divina, a criação de Deus. Deus cria o espírito. E o que diferencia o espírito, né, de um princípio espiritual, como, por exemplo, o que está no cachorro? A inteligência aprimorada com a capacidade de livre arbítrio. Então, a única coisa que nos separa do cachorro é o livre arbítrio. Porque nós podemos escolher ser o que a gente quiser. O cachorro só pode ser cachorro. A gente pode ser, inclusive, cachorro. A gente pode viver como um cachorro. Pode? Pode. Mas o cachorro não pode viver como um gato, não pode viver como um leão, e muito menos como um ser humano. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Amar a Deus racionalmente, usando a capacidade intelectual, de inteligência, que Deus colocou em todos nós. Ou seja, amar totalmente. Olha, em 3 palavrinhas, o que Jesus fez. Amar de todo o coração, né? Então, o teu coração entrega a Ele, o teu sentimento entrega a Ele, de toda a tua alma, toda a capacidade física que a gente tem, amar a Deus também. E não esquecer que nós fomos criados por Ele, o Espírito foi criado por Ele, a capacidade intelectual que nós temos, dedicada Então não tem escapatória. Não tem escapatória. Quando está desencarnado é quando está encarnado e botar todo o coração. Tudo. Ou seja, amar a Deus. Amar profundamente a Deus. Esse é o primeiro mandamento. Tem uma coisa interessante, que eu acho que está até nos próximos slides, mas eu vou fazer um aporte aqui. O que os doutores da lei queriam? Queriam pegar Jesus. Né? Jesus falou de amar a Deus sobre todas as coisas. Esse mandamento não está no Decálogo. Lá nos 10 mandamentos, não tem amar a Deus. E a Igreja Católica até faz um resumo dizendo amar a Deus. Não tem escrito amor.
tem um slide aqui que eu vou trazer. Então, Jesus traz o amor a Deus como o primeiro e maior dos mandamentos. Moisés não falou isso. Tem um slide aqui que eu vou mostrar para vocês qual eram os mandamentos verdadeiros. Escrito, né? Bom, já falamos do primeiro mandamento. Está claro como é que a gente tem que amar a Deus? É fácil? É fácil amar a Deus desse jeito? De todo o coração, de toda a capacidade física e espiritual? Então vamos falar do segundo? Vamos ver se o segundo mandamento é mais fácil? Bom, o segundo mandamento, ele diz o seguinte, aqui tendes o segundo mandamento. Só que olha o que Jesus coloca. Semelhante a esse. Ele acabou de falar do primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. E tendes o segundo, semelhante a esse. O que é semelhante? Muito parecido, muito próximo. Na matemática, e aí vocês me permitem aqui um parâmetro, né? Na matemática, quando eu tenho elementos semelhantes, eu somo. Então, se eu tenho lá 2x mais 3x, é x, eu tenho 5x. Eu somo, eu junto. Então ele está dizendo que é semelhante. Se é semelhante, ele tem quase a mesma importância. Precisa estar somado. Um precisa do outro. Para eu conseguir um, preciso ter a base do outro. Então vamos continuar. Então lascou, né? Só que o segundo tem duas pessoas envolvidas ali. Então, na verdade, são 3 mandamentos. Jesus foi esperto, porque o doutor da lei queria o maior, ele disse 2, e na verdade o segundo desmembra, e no final são 3. Porque olha só, é amar ao próximo e amar a si mesmo. Porque se eu tenho que amar o próximo como a nós mesmos, eu tenho que amar primeiro quem? Eu tenho que me amar. Porque se eu não me amar, eu não consigo amar o próximo, porque a condição é essa. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então tem 2. Está complicando mais ainda. Está ficando mais difícil, né? Mas não é difícil, né? Vamos começar então falando sobre amar a si mesmo. Ah, mas eu me amo. O quanto que nós nos amamos? E o primeiro, se a gente for procurar vamos esquecer religião. Se a gente for procurar um psicólogo, a primeira coisa que o psicólogo vai querer entender é como você está se relacionando com você mesmo. Como é que você se aceita? Ou não? Como é que está a sua autoestima? O que é autoestima? É estima de si mesmo. Consciência. Consciência. 2018 anos atrás, aproximadamente, Jesus diz o que os psicólogos tentam fazer a gente entender hoje. Ame-se, curta-se, se entenda. Não é se achar, não é orgulho, que é diferente. Não é a gente ter orgulho ou vaidade, é dizer o seguinte, caramba, eu tenho importância sim, eu sei alguma coisa, eu sou alguma coisa. Aliás, a gente é coisa pra caramba, né? Então, amar a si é uma conquista. A gente começa a se amar aos poucos. Porque, de um modo geral, algumas pessoas se odeiam. Existem pessoas que se odeiam. Se menosprezam. Então, o primeiro movimento tem que ser, opa, peraí. Eu tenho que gostar de mim, para poder, então, gostar do outro. Eu só posso dar o que eu tenho. Eu não consigo dar o que eu não tenho. É um aprendizado, um desenvolvimento. Não é o orgulho no sentido ruim da palavra, mas é ter dentro de nós a ciência de que nós fomos criados por Deus. Nós fomos criados por Deus. E como é que nós fomos criados? Simples e ignorantes. Deus cria todos os espíritos do mesmo jeito. Ele não cria o írio mais inteligente do que o Bira. Eu e o írio fomos criados iguaizinhos.
Simples e ignorantes. E o que é simples e ignorante? É o estágio inicial para que a partir desse momento, imagina, eu e o William fomos criados hoje, simples e ignorante. Agora a gente vai começar a aprender. Eu posso aprender com mais dificuldade do que o William, por conta das minhas escolhas, mas todos nós vamos aprender juntos, não tem como escapar. Faz sentido até aqui, gente? Então vamos lá. Eu trouxe onde que está escrito isso, né? Ó, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Isso está lá na questão 115 de O Livro dos Espíritos. É uma pergunta que Allan Kardec faz e os espíritos respondem desse jeito. Então, se nós somos criados sem conhecimento, a gente vai se conhecendo, se conquistando, aprendendo. Tudo bem até aqui, gente? Está muito chato? Tá dando... E através desse amor, desse sentimento. Vai treinando o amor. Sim. Mas, primeiramente, eu tenho que ver, eu estou me amando? O que há em mim? Por que a gente não ama uma outra pessoa? Porque, às vezes, aquela outra pessoa faz alguma coisa que a gente não gosta. Não é isso? E por que eu não me amo? Ou eu me amo pouco? Porque eu estou fazendo alguma coisa que eu não gosto. Então tem que ver, poxa, o que eu estou fazendo que eu não gosto e por isso me falta o auto-amor? E começar a agir. Coisa dessa, vamos fazer uma lista e priorizar duas. Porque é verdade, assim, a gente não consegue se transformar de uma hora para outra. Não existe botão de liga e desliga, né? Vou ligar o amor em mim. Pá! Não tá. Né? É uma conquista. E amar o próximo? Bom, então nós já falamos de amar a nós próprios. Você está dando minha aula, né? Hã? Você está dando minha aula. Não, juro que não foi o objetivo. Desculpa. Amar o próximo. O que é amar o próximo? Eu amo o próximo. Quem é o próximo? Até tem uma piadinha que diz, né? Vamos amar o próximo até quando o próximo não estiver próximo. Mas quem é o próximo? Quem é o próximo? É todo aquele que está em torno de nós. Filhos, maridos, pais, mães, vizinhos. Olha, vizinho é um ser que a gente precisa amar. Ele é próximo. Sogra, sogro, cunhado. Cunhado tem que amar o cunhado, a cunhada, o sogro, a sogra, o vizinho. É óbvio que o amor tem gradações diferentes. Vou amar o meu vizinho como eu amo a minha mãe. Não é isso que Jesus está propondo. Ele está propondo que a gente desenvolva os tipos de amor. E a palavra amor, na língua portuguesa, é muito restrita. Por quê? Em grego, existem 5 palavras, 5, que falam de amor, que explicam amor. Cada uma para uma forma diferente de amor. Então, o que é amar ao próximo? É empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Isso é empatia. É eu olhar para a Dora e dizer assim, poxa, deixa eu me colocar no lugar dela. Se eu estivesse no lugar dela, o que eu faria? Ou por que ela está fazendo isso? É me colocar no lugar do outro. É entender o outro. Vê bem, não é aceitar. Não é isso. É se colocar no lugar do outro para ver o que a gente pode fazer ou por que alguma coisa está me incomodando. Eu não quero amar a todos. Porque amar ao próximo significa amar a todos. E como se dá esse processo de próximo? Então eu tenho minha família, mas aí tem o próximo, tem mais próximos, não? O próximo é o resumo de todo mundo. Tá. O próximo pode ser um chinês que está lá em Pequim neste exato momento. Mas só que eu preciso partir de um núcleo. Qual é o meu núcleo? É a família. Eu começo com a família. E vou treinando isso com o meu vizinho, que aí já começa a ficar mais difícil. Aí com a minha sogra, aí, moça, né? Com o cunhado. Mas é treino, gente. Não está falando. Jesus não quis dizer que a partir de hoje todos vão se amar. Não. Devagarinho. Primeiro aceita. Depois o amor vem gradativamente. É dar perdão, é misericórdia, né? E aí eu trouxe até um pedaço da semana passada, né? Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados.
perdoar os outros, perdoar o próximo, é um caminho de amar o próximo, né? Mas se não perdoardes, aqui é uma ameaça, se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Só toma cuidado que parece uma ameaça, né? Mas se não perdoar os pecados, o que acontece? Né? Se a gente não perdoa, a gente não é perdoado. E se a gente não é perdoado, o que acontece? Eu repito. Eu reencontro aquela pessoa, eu reencontro, até que eu tenha a condição de perdoar. Aí quando eu perdoo, virou amigo, acabou o problema, segue adiante. Não vai para o inferno. Perdoar o pecado não é liberar para ir para o céu, ou não perdoar o pecado, dizer que vai para o inferno, não é isso. É que enquanto não perdoar, você repete. É igual a prova de matemática que faz o cara repetir de ano. Se ele não estudar aquele polinômio maldito, ele nunca vai passar de ano. Na hora que ele resolve sentar e estudar, faz a prova, passa de ano. Na hora que a gente cismar de vou entender, o Emerson, vou perdoá-lo, ele vai me perdoar, pronto, acabou o problema. Já passa para a próxima. Tá? É isso que Jesus quis dizer aqui. Amar o próximo é servir, é praticar a caridade essencial, é doar-se, cumprindo os deveres de fraternidade e solidariedade. É treino. A gente não consegue fazer isso tudo de uma hora para outra. Tem aquele vizinho chato que a gente já teve vários problemas com ele. Vai ser difícil, mas começa não vibrando negativo. Começa pensando que aquilo que ele fez, se é que fez de errado, que ele está numa situação diferente da nossa e que ele precisa de oração, que é um doente. Ou que nós somos os doentes, né? Porque a gente sempre bota a culpa no vizinho. Mas se a gente estivesse fazendo a reunião com o vizinho, ele ia colocar a culpa na gente, né? Então, é sempre uma via de mão dupla. Eu, no meu processo de vivez, eu tenho esses sentimentos, né? Acho que é amor, não sei, perdão. Sim. Então eu olho a foto e falo, ai, beijinho, maravilhoso. Depois passa alguma coisa e de repente eu falo, nossa, você encheu meu saco. A gente tem uns, né? Mas é a relação. E depois, de repente, eu falo, fica com Deus, que Deus te abençoe. Eu não sei. Mas amar não quer dizer ficar o tempo todo as mil maravilhas. Isso não precisa ser. Essas coisas? Eu entendo perfeitamente. Marido e mulher podem se amar e de vez em quando tem um problema, né? É. Aliás, tem hora que faz uma tromba um pro outro, né? Mas deixou de amar? Não necessariamente. Pode acontecer, claro, né? E aí pode se separar e continuar se amando, mas um outro amor, o amor fraterno, o amor de irmão. Esse eu não esqueço em nenhum momento, a fraternidade. Mas porque tem são umas coisinhas... Normal. Relacionamento exige isso, porque se ainda há o relacionamento, é porque não há inimizade. Esse é o nosso risco. A gente não pode transformar em inimigo, porque o inimigo é uma bola de ferro presa no nosso pé. Depois vai ter que repetir. Vai até deixar de ser inimigo. Quando voltar a ser amigo, a bola de ferro sai e você está livre para seguir adiante. Só que Jesus não para aí. Ele fala do primeiro e do segundo e ainda faz isso aqui, ó. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Aqui foi a cartada final de Jesus para os doutores da lei que queriam pegar ele. Ele está dizendo o seguinte: pegar os 10 mandamentos. Tem lá, não roubarás. Se você ama o próximo, você vai roubar? Não cometerás adultério. Se você ama o próximo, você vai fazer isso? Se você se ama, você vai fazer isso? Honrar pai e mãe. Não dizer o nome de Deus em vão. Se você ama a Deus, não vai fazer isso. Então ele conseguiu pegar 10 e mais uns outros 50 que Moisés criou só para a sociedade deles lá e reduzir em 3, né? Amar a Deus, amar o próximo e amar assim mesmo. Gente, olha só, não é ilusão. Fala, Bíblia, a gente não vai conseguir fazer isso. Não é isso. É gradativo, é devagarinho, a gente vai amando aos poucos. E, seu Bira, esse mandamento maior, ele está no Evangelho? Tá lá. No Mateus, no capítulo... Você quer do Evangelho segundo o Espiritismo ou do... Tá lá em cima. Tá, Mateus capítulo 22, e versículo 34 a 40, e no Evangelho segundo o Espiritismo... Eu sou péssimo de decorar, né?
Está no capítulo 11, itens de 1 a 4. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Eu vou ver isso. Gente, fica à vontade se vocês quiserem falar alguma coisa. Deixa eu me achar aqui. Então está tudo resumido, né? Nesses 3 mandamentos. Fácil, né? Ele falou o seguinte, ao invés de 10, basta 3. Porque os 3 envolvem os 10, né? Responsabilidade, né? Esse sentimento. Muito, né? Então vamos pensar aqui, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. A gente já viu o que isso significa, né? Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os 3 amores são o caminho que precisamos percorrer e que nos levam à felicidade. É uma equação matemática. Se um deles não estiver bem resolvido, a gente não consegue ser feliz na plenitude. E então estamos longe de ser felizes. Felicidade, como a gente gostaria de ter, talvez a gente esteja bem longe ainda. Mas a gente já pode ter uma felicidade relativa, né? Então, se eu tiver o amor, e parece que o mais fácil é amar-se, né? Não. É um dos mais difíceis a gente se amar de verdade. Porque a gente não pode esquecer, nós somos filhos de quem mesmo? Hein? De Deus. Bom, vamos lá, vamos fazer uma recapitulação. Lá na pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é Deus? Kardec faz essa pergunta para a espiritualidade. Que é Deus? Não é quem é ou o que é. É que é Deus. E a espiritualidade responde: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, inteligência suprema. Não há nada que a gente possa imaginar mais inteligente do que Deus. Infinitamente inteligente. Causa primária de todas as coisas. O que é uma causa primária? É o que deu início a tudo que existe. O que a gente imaginar, a poeira, uma estrela, uma árvore, tudo isso teve origem em Deus. Inclusive, nós. Então vamos lá. Olhando para os desenhos da Disney, para a mitologia grega, né? Lá na Grécia tinha Olimpo, Zeus e toda aquela montoeira de deuses lá. Eles tinham lá casos com os mortais. Né? E Hércules é um exemplo disso. Né? Hércules era Deus? Não, ele era semideus. Nós somos filhos de Deus. Logo, nós somos o quê? Semideuses. Nós somos semideuses. Não, peraí. Então quer dizer que eu sou Deus? Não. Nós somos filhos dele. Nós somos semideuses no conceito de que nós podemos ir conduzindo a nossa vida, melhorando. E lá nos Salmos, Jesus até faz uma referência a esse Salmo. Tem um trecho que diz: vós sois deuses. Alguns dizem que foi Jesus que falou isso. Não foi, Jesus cita isso. Mas por quê? Nós somos filhos de Deus, nós podemos progredir de tal forma, e aí sim Jesus diz que nós podemos fazer o que Ele faz e muito mais. Por quê? É uma evolução. A gente vai amando. Então, para se amar, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é: eu sou filho de Deus, eu não sou uma porcaria. Eu sou filho de Deus, eu sou importante. E mais uma informação: cada um de nós, a Juliana, o Emerson, a Jussara, Camila, todo mundo, Flávio, todos nós fomos criados e tem alguma coisa que só nós, individualmente, podemos fazer na obra de Deus. Então, se a Dora, por exemplo, não fizer essa coisa, que eu não sei o que é, que talvez ela ainda não saiba, que Deus determinou que só ela pode fazer, enquanto a Dora não fizer isso, a obra de Deus não está completa. Deus, olha que situação, Deus conta com a Dora, com a Camila, com a Juliana, comigo, com todo mundo, cada um.
dos bilhões de seres que existem neste planeta, fora o que existe no resto do universo, Deus conta conosco. Então nós não somos pouca coisa. Nós somos coisa pra caramba. Tá, nós somos filhos de Deus, Deus nos ama e tudo mais. Mas Deus está tão distante. Tá. Mas nós temos um irmão, que é um irmão, sabe, tipo o irmão mais velho, o irmão mais velho, que ama a gente de uma forma absurda, enorme, do tipo que de vez em quando até dá uma mimada na gente, chamado Jesus. Jesus é um irmão mais velho, que está o tempo todo, cara, para de fazer besteira, vai por aqui, sabe aquele irmão que orienta, que tenta ajudar? Esse é Jesus, e é nele que a gente tem que se pegar. Na hora que a gente estiver num sofrimento, ou estiver pensando em fazer uma besteira, para. Vou pedir ajuda ao meu irmão mais velho, ao meu irmão mais sábio, ao guia e modelo, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos. Né? Qual é o modelo maior de elevação que a gente tem conhecimento? Jesus. Miremos nele. Mira, mas Jesus está lá longe. Não, mas vamos mirar. Ele já deu algumas regrinhas para a gente. E isso tudo, gente, eu estou falando por causa desse primeiro item, do amar a si mesmo. Porque a gente se menospreza. A gente se menospreza. Nós não somos pouca coisa. E mais uma coisa, nós estamos vivendo num planeta e estamos tendo a oportunidade dessa encarnação porque nós estamos muito melhores. Nós estamos muito bem. Bira, não é possível. Tenha lá o Sérgio Cabral, né? O Eduardo Cunha, não é possível. Assim, olha, tem gente pior do que ele. Dos pensamentos. Dos pensamentos. A gente está... Né? A nossa evolução hoje, ela está muito melhor do que foi há um tempo atrás. E a gente precisa reconhecer isso. Por mais que pareça que esteja tudo uma bagunça, a gente já falou isso em outros estudos, né? É que a gente só escuta notícia ruim. Porque as notícias ruins dão ibope. Mas se a gente for pesquisar com calma, tem mais notícia boa do que ruim. E eu sempre dou esse exemplo, como tem gente aqui que talvez ainda não tenha escutado essa comparação. Olha para os seus amigos e veja quantos assassinos você conhece. Conhece? De olho no olho. Quantos bandidos de verdade a gente conhece? Talvez a gente conheça algum que foi preso e tudo. Mas quantos? São 10? Nenhum? Então não é possível. Se cada um de nós, que tem relacionamento com mais de 1000 pessoas, sei lá, a gente não encontra um bandido, um ser do mal, então é porque a maioria, se não é do bem, está propenso ao bem. Mas os poucos maus saltam aos olhos. Aí vem o Sérgio Cabral, né? Vem o Eduardo Cunha, estou falando só de político, né? Mas vem um Beiramar, assassino, vários outros, mas eles saltam aos olhos, né? Mas nós somos do bem. Hermance Dufour diz que nós somos espíritos recém-saídos das fieiras do mal. O que significa isso? Até uma encarnaçãozinha atrás ou duas, a gente era malvado. Mas a gente acabou de deixar a fileira dos malvados e agora a gente está na fila dos bonzinhos. Mas, pô, a gente está durante centenas de anos. A gente estava no caminho do erro. E agora a gente quer estar no caminho do bem. De vez em quando a gente escorrega. A gente faz alguma coisa que não devia ter feito isso. Não tem problema. Nós vamos reconhecer, isso está lá no Evangelho, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelos esforços que a gente faz em domar as nossas más tendências. É esforço em domar as tendências e não simplesmente transformar. Mas muito legal, muito bom, mas como é que eu faço tudo isso? Como é que eu faço essa equação funcionar? Sair desse instinto para o amor verdadeiro. Como é que eu boto isso em prática? Jesus traz isso numa frase. Como é que a gente vai colocar em prática tudo isso que a gente está falando? Olha como é fácil e difícil. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Receita do bolo. Como é que eu vou me amar o próximo e amar a Deus? Me colocando no lugar do outro. Só vou fazer para o outro aquilo que eu aceitaria que fizessem comigo.
Vou aqui dar um pisão, quero pisar no pé da Jussara. Quero pisar bem forte no pé da Jussara. Peraí, se a Jussara pisasse bem forte no meu pé, eu ia gostar? Não, então não vou pisar no pé da Jussara. Vou pegar uma lata usada, vazia aqui, o lixeiro já passou, o vizinho está viajando, vou pegar essa lata e vou jogar na casa do vizinho. Quando ele chegar, ele se vira. Opa, se o vizinho jogasse a lata no meu quintal, como é que eu ia ficar? Estou usando exemplos só para a gente pensar. E aí, essa é a regra que é chamada de lei áurea, de regra áurea, ou regra de ouro, para a gente não cometer erros, ou para a gente tentar evitar os erros. É pensar, eu dou uma fechada no outro porque o cara me deu uma fechada, mas se fosse o contrário, como é que seria? Eu vou gostar disso? Não, se eu não vou gostar, não faço. Se fosse comigo e eu não ia aceitar, então não faço. Essa é a regra de ouro trazida por Jesus. Dessa forma, a gente se aproxima. A gente não vai passar a amar de uma hora para outra, mas a gente começa a aceitar, começa a entender que tudo nasce de mim, parte de mim. Ah, mas o outro não me ama. Deixa o outro cuidar da vida dele. O que a gente não pode é errar porque o outro não nos ama. Não é fácil, tá, gente? É só pra gente botar isso na cabeça. Todas as vezes que eu tiver dúvida, se eu estivesse no lugar daquela... Parece que é trivial, né? Bobinho. Ah, pô, beleza, você mole. Não é fácil assim. Porque na hora da raiva, a gente não se coloca no lugar do outro. Não se coloca. O treino é esse. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no... Se eu não fosse gostar daquilo que eu estou fazendo, então é melhor não fazer. Então Jesus deixa essa receita de bolo, que não é fácil, mas que ajuda. É uma tarefa. É uma ferramenta, né? Tools. Faz sentido, gente? Sim. Tá muito chato, tá? Não. Então, de tudo que há no mundo, o que a gente devia sempre escolher? Amor. Vamos fazer uma brincadeira aqui só de imaginar. Se eu nunca... Vamos pensar na humanidade. Se a humanidade como um todo, nunca, ninguém fizesse com o outro aquilo que não gostaria que o outro fizesse conosco, o que ia haver no mundo inteiro? Amor. Respeito. Ia ser maravilhoso. Por que a gente não faz ainda isso? Porque ainda tem muito orgulho, muito egoísmo. A gente ainda é voltado... Ah, não quero mais falar com fulano, não quero mais me aproximar do fulano. Então, é conquista, é devagarinho. Não é para sair daqui achando, poxa, eu não consigo fazer isso, então eu empresto. Não, todos nós temos momentos, situações que a gente precisa passar. Bom, então, esse era o estudo que a gente tinha hoje. E, para fechar, eu trouxe uma musiquinha que fala de amor. E até na música tem um pouco disso daqui. De todas as coisas, a gente devia escolher sempre amar. E amar não necessariamente abraçar, conversar. Basta respeitar. Isso já é amar. Faz sentido, gente? Tudo bem? Então vamos para essa musiquinha aqui. Vamos prestar atenção na letra. É uma letra bem bonitinha.
deserto o trabalho fez tudo florir. Posso plantar as sementes em tudo que há. De todas as coisas do mundo eu escolho amar. Pois não há no amor dor a lutar, iluminando o bem pra me envolver. Eu posso ver a luz a me guiar e pra seguir Jesus é só amar. São como flores perfeitas que envolvem o jardim. Antes deserto, o trabalho fez tudo florir. Posso plantar as sementes em tudo que há. De todas as coisas do mundo eu escolho amar. Pois não há no amor dor a lutar, iluminando o bem pra me envolver. Eu posso ver a luz a me guiar e pra seguir Jesus é só amar. Para seguir Jesus é só amar, né? E aí as regrinhas que o próprio Cristo deixou para nós. Esse era o estudo que a gente tinha. Espero que tenha de alguma forma contribuído com um pouco mais de reflexões, né? Porque não é um professor dando aula, não é isso, né? A gente trocando informações, dizendo, bom, o que eu posso sair daqui hoje e fazer de melhor daqui para frente, né? Para amar a si próprio, para amar o próximo, consequentemente amar a Deus. Agora a gente vai para